Muito bem, agora sim a nossa entrevista aqui em Os Pingos nos Is. Vamos conversar com o procurador Alessandro Oliveira, o novo coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Procurador, em primeiro lugar, boa noite. O procurador já está com a gente. Procurador Alessandro Oliveira, agora sim, já aparecendo aqui no nosso telão. Boa noite, procurador. Em primeiro lugar, obrigado pela entrevista e parabéns pela chegada a esse posto. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar. Uma saudação a todos, especialmente aos espectadores. Ô procurador, e o senhor chega ao cargo e poucas horas depois do anúncio da chegada ao senhor a essa posição de coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, veio o anúncio da prorrogação dos trabalhos da Lava Jato. Havia esse pedido para que ela fosse prorrogada, porque o prazo expiraria na semana que vem, no dia 10 de setembro, e ontem uma decisão da subprocuradora Maria Caetana Sintra dos Santos prorrogou por mais um ano, então, a Lava Jato. Foi uma decisão acertada na visão do senhor, procurador? Tem muito trabalho ainda a ser feito aí pela Força Tarefa? Nós temos defendido, sim, a prorrogação de prazo, quem sabe até a ampliação da estrutura e dos integrantes, mas é claro que há aquele difícil equilíbrio entre o que é o mínimo necessário e as condições que podem ser oferecidas, ainda mais em um ano com severas restrições orçamentárias como este que nós estamos vivendo. Mas agora, tarefas, atividades ainda a serem descobertas e investigadas, tem material aí suficiente para muitas operações de Lava Jato, para uma ampliação ainda maior do número de integrantes. Então, não há dúvida que consideramos acertada a prorrogação de prazo dos atuais integrantes e quem sabe a gente possa tentar gestionar para que isto permaneça ou quem sabe até seja ampliado. Mais uma pergunta, José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, eu tenho ouvido aqui em Brasília de que o acervo desta operação da Força Tarefa, né, é muito grande. Eu queria perguntar exatamente qual é o caminho, se o senhor aposta mais no que virá, em novas investigações, ou se esse acervo aí já dá para fazer um trabalho bom, já dá para levantar novos inquéritos e subsidiar novos processos. É tudo ainda muito imprevisível, porque quando a gente começa alguma faixa ou linha de investigação, é tudo muito imprevisível o que vai surgir. Pode surgir desde um caso claro de arquivamento, onde não há mais o que se fazer, o que é raro na Lava Jato, mas na maioria dos casos essa investigação se desdobra em duas, essas duas em quatro, essa progressão geométrica é algo praticamente, eu não vou dizer infinito, mas nós não conseguimos ainda vislumbrar no horizonte uma perspectiva de encerramento. A Lava Jato, ela, muito mais do que fatos que já foram apurados ou estão em apuração, ela inaugura um novo método de investigação através de uma tecnologia, técnicas especiais de investigação, que realmente aí abre um espectro, abre um horizonte que nunca nós tínhamos verificado na história do processo brasileiro. Então, existe tanta preocupação que já existe, que é um acervo significativo, quanto ao porvir, que na verdade também ele tem aí uma projeção, no mínimo, em progressão geométrica. Procurador, quem lhe faz a pergunta agora é Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Procurador, parabéns pelo novo cargo, desejo sorte, é uma operação de fato histórica. E a pergunta seria a seguinte, é possível nós dizermos, quer dizer, seria possível o senhor nos dar uma ideia sobre as principais frentes da operação hoje, potencialmente pelo menos? Nós tivemos alguns focos muito claros, né, procurador, até aqui, nas ações bem-sucedidas da Força Tarefa. Nós tivemos, por exemplo, os casos de corrupção na refinaria Abreu e Lima, que concentraram, né, boa parte da investigação. Nós tivemos o caso da compra da sonda Vitória 10.000, que foi também um ponto importante de descoberta de ações de corrupção
passível, lavagem de dinheiro pelos governantes. Nós tivemos o caso da compra da refinaria de Passadina, que não foi tão pródigo assim, em termos das frentes abertas. E eu não sei se o senhor tem condições de nos trazer, né, dentro dessa possibilidade de focar um pouco mais, né, nos empreendimentos e nas ações recentes de governo, quais seriam as frentes principais nesse momento da Operação Lava Jato? A pergunta é bem interessante. Imagino que a população em geral tem esta curiosidade, que também é minha curiosidade, é que eu assumia as funções justamente hoje, ainda estou tomando pé da situação, e é claro, diante da estrutura diminuta em relação ao farto material que nós dispomos, existe toda uma decisão coletiva para selecionar de maneira objetiva algumas prioridades. Agora, quais são elas, qual é este universo, quais são os focos, quais são os fatores utilizados, eu ainda estou tomando ciência de toda a situação. Augusto Nunes. Procurador, eu acho que a ofensiva, contraofensiva, que tem a Lava Jato por alvo e que envolve a participação de culpados, né, réus, e, portanto, muitos integrantes do Poder Legislativo, envolve parte do Judiciário e envolve também, a partir de poucos dias para cá, passou a envolver também parte da Procuradoria-Geral da República. Se deve muito mais essa ofensiva aos acertos da Lava Jato, às virtudes da Lava Jato, do que aos erros que, evidentemente, ocorrem em qualquer operação tão abrangente como essa. O senhor concorda com isso, ou o senhor acha que não há uma contraofensiva movida por essas razões? Eu tenho uma visão que ela tem um enfoque um pouquinho diverso, como eu tenho me manifestado em vários setores públicos, na verdade. A eventual contraofensiva, como foi mencionado, por eventual investigado ou acusado, parece-me que ela soa como algo até natural, um direito de defesa. Afinal, ninguém consegue se manter com uma autoimagem antiética, ou pelo menos não consegue manter essa autoimagem por muito tempo, a não ser em casos de patologias psíquicas ou casos eventualmente de verdadeiro arrependimento. Mas, no geral, aquele que é investigado, que é acusado, ele tende a manter uma repulsa ou até uma contraofensiva, esse termo está justíssimo, com aquele que representa o seu algoz, representa a parte que está interferindo nessa autoimagem antiética. Então, isso, digamos, seria natural, desde que nos limites também do jurídico, nos limites que o direito de defesa estabelece. Agora, quanto ao eventual contra-ataque de instituições de defesa, a minha visão é um pouquinho diferente, até por estar dentro de uma dessas instituições que está nessa balança. Eu prefiro enxergar de uma maneira um pouco hermética, digamos assim. Existem, nos últimos meses, nos últimos anos, algumas posturas, decisões e medidas administrativas, judiciais e legislativas que talvez tenham dificultado ou limitado o alcance inicial da Lava Jato nos seus primórdios. Eu não consigo enxergar isso como algo organizado ou como uma tentativa dolosa, intencional de limitar, mas, enfim, um processo natural de discussão, e tento emergir nesse processo de discussão para convencer essas mesmas instituições, essas mesmas autoridades, da importância do paradigma que é esse novo modelo da Lava Jato e da importância para a sociedade de um combate, acima de tudo, efetivo contra esse tipo de crime. Existem algumas medidas, existem modelos de países que nós utilizamos
como referências no processo penal, que nos dão, às vezes, suporte para que a gente possa avançar um pouquinho mais do que temos avançado, para que algumas medidas que estão sendo tomadas e que foram tomadas possam eventualmente ser revistas. Procurador, e nas últimas semanas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que ele fez críticas ao que ele chama de punitivismo do Ministério Público e disse que é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. O senhor concorda com essa opinião do Procurador-Geral? É hora dessa correção de rumos? Eu não sei exatamente qual contexto que o Procurador-Geral utilizou essas expressões. Certamente ele seria a pessoa mais capacitada para nos indicar qual seria o sentido ou o alcance dessas palavras naquele momento. Então fico um pouco, para não dizer totalmente limitado, para concordar ou discordar com a frase, porque realmente eu não saberia em qual contexto. Porque o direito, especialmente o direito penal, admite às vezes algumas interpretações a favor ou menos um certo caráter expansivo desse direito penal, dessa punição. Agora, saindo um pouquinho ou me deslocando da eventual fala do Procurador-Geral, eu posso afirmar uma opinião direta que eu tenho manifestado em vários setores linguísticos, do meu apoio quase que irrestrito à Lava Jato. Sou um admirador desde os seus primórdios, lá no início de 2014, tanto que esse desafio que surgiu, essa oportunidade de integrar a Força Tarefa, foi imediatamente aceito por mim e me apresentei como possível interessado na vaga justamente por isso, por ser um grande admirador dos métodos da Lava Jato, dessa inovação paradigmática que ela representa no combate a esse tipo de criminalidade, do muito que tem ainda a ser feito, eventuais arestas a serem aparadas, eventuais correções pequenas de rumos a serem feitas, são eventualmente naturais. E isto tem ocorrido e acontece naturalmente através de discussões internas, e isso independe da minha presença ou não, porque essa discussão interna leva a eventual aprimoramento, a mudança de rumos, mudanças pequenas, não que sejam mudanças da sua própria essência, mas que decorrem de qualquer instituição que pretende seu aperfeiçoamento, pretende a sua melhora nesse sistema de autocorreção. Mais uma pergunta, José Maria Trindade, por favor, Zé. Procurador, hoje aqui em Brasília, eu ouvi até de 2 deputados aí a versão de que houve acordo e que a saída do doutor Deltan Dallagnol teria sido um compromisso de não punição pelas reclamações que ele tem no CNJ, né, do Conselho do Ministério Público, e eu queria saber do senhor como é que foi essa saída, o senhor sabia que ele iria sair, e se houve algum tipo de acordo, se o senhor acredita nesse tipo de acordo, e principalmente correções de rotas aí. O senhor falou em mudanças pontuais, quais são essas correções de rota e qual a diferença entre as duas coordenações do senhor e da antiga do doutor Deltan Dallagnol? Eu quero aproveitar, inclusive, esta oportunidade, porque me impressionou a repercussão que teve esse tipo de interpretação, às vezes, que para mim ela é uma conjectura que teria ocorrido um acordo, algo nesse sentido. Me impressionou porque é algo absolutamente deslocado da realidade e demonstra, às vezes, uma questão que é muito singela, é muito simples desse procedimento de permuta. Por ser tão singelo, por isso que me impressionou uma repercussão de uma interpretação de algum tipo de acordo. Primeiro porque é um procedimento que dura 24, 48 horas, o procurador demonstra interesse em permutar, ou seja, o lugar, alterar o seu local de atuação. No nosso caso, a gente chama tecnicamente de ofícios. Ora, Deltan manifestou, pretendo me deslocar do ofício que eu estou atualmente, que inclui a operação Lava Jato. E isto é aberto um prazo restrito aos procuradores potencialmente afetados, como era o deslocamento na própria capital do estado do Paraná, em Curitiba.
o número de possíveis interessados é também restrito aos procuradores que ali estão. E foi aberto esse procedimento, eu me manifestei, descobri posteriormente que eu fui o único a demonstrar interesse, mas se houvesse 2 ou mais interessados, há um critério objetivo da antiguidade, ou seja, aquele que está mais tempo na carreira, que tem preferência pela vaga, e essa vaga é oportunizada, os 2 acabam permutando e submete isso ao ato homologatório do Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República só tomou conhecimento desta troca, dessa permuta, quando o procedimento já estava avançado, praticamente definido, e foi submetido à homologação dele, que a homologação, um simples ato administrativo, não teria nem como interferir no mérito de concorda ou discorda. Foi algo muito tranquilo, muito singelo, muito objetivo, né? Na verdade, não teve nenhum tipo de acordo. O Procurador-Geral da República, pela estrutura que nós temos no Ministério Público, não faria qualquer tipo de interferência nesse sentido, e nem o fez. E se tivesse feito, aqui eu faço apenas por mera retórica, apenas para argumentar, tanto eu quanto o Deltan, nós não teríamos aceitado qualquer tipo de interferência, afinal é algo puramente objetivo. Quanto à mudança de rumos que eu mencionei há pouco, na verdade eu quis mencionar que eventuais mudanças de rumos serão pontuais, serão pequenas, porque a Lava Jato é um método de sucesso, para além de ser uma operação de investigação, uma operação policial, ela é uma mudança paradigmática de uma cultura, de uma metodologia toda própria, metodologia que inaugurou o processo penal, tanto que às vezes vários outros ministérios públicos, várias outras estruturas de persecutórias de investigação estão se adaptando ou tentando são influenciados por essa nova postura. Quando eu digo que mudanças de rumos são mudanças pequenas, na verdade não querer ser casuístico, porque ainda não tomei pé da situação conforme eu mencionei, mas deixar bem claro que se ocorrer mudanças, essas mudanças serão pequenas. E a partir disso também eu posso mencionar que cada um vai poder imprimir o seu tipo de gestão, vai poder deixar a sua digital, mas eu, como admirador do Deltan Dallagnol, tanto é que esse foi um dos motivos que me levou a me apresentar como seu sucessor, me permita, eu até evito a palavra seu substituto, porque eu considero quase que insubstituível pela sua qualidade e capacidade técnica e profissional, mas como seu sucessor, eu admiro o trabalho dele e imagino que há uma forte tendência de manter muito do legado que ele deixou, muito desse legado irá permanecer. Mas é claro que existe sempre o toque pessoal, decorrente de características que nós pretendemos eventualmente implantar. Próxima pergunta de Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Procurador Alessandro, nesses minutos de conversa conosco, já ficou claro que o senhor tem um traço marcante, que é a diplomacia. O senhor demonstra muita habilidade na maneira de se expressar, na maneira de afirmar o que quer afirmar. Eu considero isso bom. Eu acho que a Operação Lava Jato jamais foi consagrada pelo que foi declarado, mas foi pelo que foi feito, né? Mesmo assim, mesmo com todos esses cuidados e reservas que eu acho bastante saudáveis, eu gostaria de perguntar ao senhor, até por ter ressaltado essa questão da revolução do método, né, que representa a Operação Lava Jato, o que o senhor acha desse processo de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá, que está no Supremo Tribunal Federal, e querendo saber se o senhor considera que isso coloca em risco, que isso sim ameaça essa revolução de método representada pela Lava Jato. É muito difícil avaliar casos concretos que já estão judicializados. Eu desconheço os argumentos fáticos, os fatos e os argumentos jurídicos que estão colocados nesses processos de maneira específica, mas eu não tenho dúvida em afirmar, até por ter tido a oportunidade de trabalhar com
o então juiz Sérgio Moro, em vários outros processos, trabalhar em algumas operações. Já tive a oportunidade de atuar em dezenas de operações. Operação, eu digo, essa tecnologia que costuma se usar recentemente, com nomes, com processos penais de maior relevância e complexidade. Tive a oportunidade de trabalhar com o então juiz Sérgio Moro, claro que anterior a 2014, nos processos em 2013 e anteriores, e sempre vi nele uma postura absolutamente neutra, uma postura absolutamente imparcial e um contato, às vezes, com os procuradores, com os juízes, um contato limitado ao estritamente profissional. Nunca pude vislumbrar, e é claro que nunca nem partir para alguma conversa nesse sentido, qualquer tipo de atitude que pudesse afetar esta neutralidade judicial. Sempre foram decisões pautadas na melhor técnica e conhecimento, diga-se inclusive um conhecimento profundo, um conhecimento muito raro desse tipo de processo que nós chamamos de crimes contra o colarinho branco, são crimes de sonegação, crimes de lavagem de dinheiro, etc., crimes, delitos econômicos. Então, a minha referência é essa, dos diversos processos com que eu atuei com o juiz Sérgio Moro, e nesses processos não houve uma vírgula qualquer de imparcialidade, uma vírgula qualquer de parcialidade, muito pelo contrário, sempre demonstrou ser um juiz totalmente neutro, totalmente imparcial nas causas em que atuou. Muito bem, esse é então o procurador Alessandro Oliveira, o novo coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, concedendo entrevista aqui aos Pingos nos Is. Agradeço mais uma vez pela entrevista, procurador. Desejo sorte aí no trabalho, o senhor que assumiu de fato hoje o cargo. Tenha uma boa sequência de trabalho por aí. Uma boa noite, obrigado pela entrevista. Fico muito agradecido e uma saudação a todos. Obrigado.